Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. Como diz o grande Francisco Buarque de Holanda na sua célebre canção, foi bonita a festa pá. E de facto, a conferência com o objetivo de encontrar uma solução real e definitiva para o conflito que opõe a Rússia à Ucrânia há mais de 2 anos e meio, realizado na luxuosa estância de Burgenstock, na Suíça, em junho de 2024, contou com a presença de 80 países, a maioria ocidentais, e correu, para os olhos do público, extremamente bem. A foto final estava cheia com muita gente, com Volodymyr Zelensky no centro, rodeado dos seus aliados, passando a percepção mediática de quem tem o apoio de tantos nunca pode perder. Só que em geopolítica, como em muitas outras coisas, um número não significa nem qualidade nem força. Uma reunião de muitos fracos vale bem menos que uma simples conversa dos fortes. E os fortes não estavam presentes, pura e simplesmente. Os Estados Unidos, uma das peças centrais e fundamentais de todo este conflito, aliado incondicional da Ucrânia, não se fez representar pelo seu presidente Joe Biden, mais preocupado em ser reeleito do que com questões externas, e especialmente aquelas que ele sabe bem são insolúveis. Enviou a cada vez mais fragilizada Kamala Harris, a vice-presidente, diminuída politicamente com a candidatura de Joe Biden à Casa Branca, que pela lógica e simples bom senso devia ser dela, e sem qualquer tipo de poder de decisão, senão o repetir pela milionésima vez que os Estados Unidos apoiam a Ucrânia, embora todos saibamos, depois esse apoio demora meses a ser materializado devido às questiúnculas internas no Senado e no Congresso americano, cada vez mais divididos, fragmentados e extremados. A natureza da presença dos Estados Unidos nesta conferência é o espelho do que este país, a potência global do pós-Guerra Fria, é atualmente. Uma nulidade diplomática sem poder e influência, um vazio político que não consegue resolver os seus próprios problemas, quanto mais os dos outros, uma sombra pálida e difusa, sem capacidade de influência, de decisão e de condicionar a política externa, seja em que direção for. A presença dos Estados Unidos nos moldes em que se concretizou, não só não credibilizou e deu força a esta conferência, como teve o efeito contrário. Sem a presença do Presidente e sem o anunciar de medidas imediatas e com impacto, os Estados Unidos transmitiram uma mensagem que a Ucrânia é, para a política americana, cada vez mais uma questão secundária que quase só é mantida para não perder a face. E assim, fazendo-se representar a um nível secundário, secundarizou toda a conferência, tirando-lhe desta forma uma grande cota do seu real impacto a nível geopolítico. Outra ausência estrondosa foi a da República Popular da China, país que terá sempre e inevitavelmente uma palavra a dizer numa futura resolução deste conflito. Jogando com a expectativa da sua presença ou não no encontro até ao último segundo, deixou que muitos países confirmassem a sua presença, confiando que a China estaria presente, embora sempre a um nível muito baixo, garantindo que esta se realizava para depois, no último momento, simplesmente não se fazer representar de todo. Não direi que com a ausência da China, a conferência condenou-se ao fracasso absoluto só por esse fator. Mas fazer uma reunião deste tipo, com uma potência secundarizada, os Estados Unidos, e outra pura e simplesmente não representada, a China, é tornar este encontro completamente inútil e fútil. Não sendo a Rússia simplesmente convidada, sendo uma das partes de conflito e as duas potências mundiais atuais, estando uma ausente e outra diminuída, já se sabia que nada de concreto ou sequer minimamente relevante podia sair da Suíça. Simplesmente os que podem, de facto, resolver todo este conflito não estavam presentes. A ausência da China também marca claramente
duas coisas muito importantes. A primeira, que o seu apoio à Rússia continua firme e inabalável. Em segundo, que a China não dará o seu apoio a nenhuma solução de paz que tenha origem no Ocidente alargado. E este segundo fator, para quem sabe ler nas entrelinhas da diplomacia global, pode querer dizer duas coisas. Ou a China está tão certa de uma vitória russa que nem se dá ao trabalho de se preocupar com acordos de paz neste momento, ou então que ela própria tem planos próprios e específicos para essa mesma paz. Vários indicadores sustentam as duas hipóteses. Por exemplo, o Brasil esteve presente, mas remeteu-se formal e efetivamente ao estatuto de observador. A Índia participou, mas não assinou a declaração final, assim como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e também a África do Sul, para além da Arménia, do Bahrein, da Indonésia, da Colômbia, da Líbia, do Suriname, da Tailândia e do México. Ora, nota-se de imediato, neste ponto, um alarme grave e declarado. Nenhum dos BRICS assinou a declaração final ou por estarem ausentes, a China e a Rússia, ou por não concordarem com ela, o Brasil, a Índia e a África do Sul. Ora, os BRICS, obviamente seguindo instruções de Pequim, atuaram em bloco, marcando a sua força, a sua influência e esvaziando completamente a declaração final de sentido prático e de valor diplomático real. Afinal, que paz pode ser alcançada se as maiores potências reais do mundo não a apoiam? O facto de aliados naturais dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, também não terem feito igualmente, é um fator a assinalar, revelando que mesmo no bloco que devia apoiar os Estados Unidos, há divisões e discordâncias, e logo de duas superpotências petrolíferas e económicas fundamentais para a estabilidade económica e financeira dos Estados Unidos. Se somarmos a estes indicadores o facto da maior parte dos países do mundo não se terem feito representar, foram somente 80 de 193 países, demonstra que em relação à questão ucraniana não há união, não há consenso, que se tornou uma questão secundária ou mesmo terciária e que a maioria da comunidade internacional está cansada e saturada deste conflito. Embora a União Europeia se tenha esforçado ao máximo por dar relevância e notoriedade a esta conferência, tentando que fosse um evento revigorante e reforçador no apoio da comunidade internacional à causa ucraniana, simplesmente falhou, como falhou tudo o que a União Europeia fez ou tentou fazer ao longo dos últimos 2 anos e meio. A Ucrânia, e especialmente Volodymyr Zelensky, saem desta conferência com belas fotos, com uma declaração que diz o que já foi dito e com uma certeza. Cada vez tem menos apoios e os que têm estão cada vez mais fracos. Quem vence? Em primeiro lugar, a Rússia, que nesta conferência vê a sua causa reforçada, tirando partido da declarada divisão da comunidade internacional em relação não ao conflito em si, mas em relação à sua resolução. Em segundo lugar, a China e aos seus aliados do BRIC, que veem a sua posição e influência reforçada, pois veem comprovado o facto de, na política global, atualmente, nada se decide sem eles. Quem perde? A Ucrânia, que vê a sua causa enfraquecida, os Estados Unidos, que veem a sua influência cada vez mais diminuída, e a União Europeia e as Nações Unidas, que veem a sua inutilidade, incapacidade e incompetência cada vez mais vincadas e notórias. Nem vou falar da OTAN, NATO, que tendo estado na origem de toda esta situação, e não disse que era culpada, cada vez se mostra mais incapaz, inútil e ineficaz. Que conclusões podemos então retirar deste encontro? Que uma vez por todas, os Estados Unidos e a União Europeia têm de chamar a Ucrânia à razão e convencer Volodymyr Zelensky que nunca vencerá este conflito, que uma capitulação russa é impossível, logo terá, mais cedo ou mais tarde,
de se sentar a uma mesa com Putin para obter a paz. E que esta paz implicará cedências de ambas as partes, cedências essas, inclusive, que a Rússia já declarou que está disposta a fazer, sendo, neste ponto, a Ucrânia a fação inflexível e intransigente. Cada vez com menos apoios, cada vez mais fragilizado, com a situação militar a tender favoravelmente, atual e nitidamente para a Rússia, o presidente ucraniano está simplesmente a adiar o óbvio e o inadiável. E cada dia que passa, a Ucrânia e o seu povo estão mais destruídos, mais vitimizados, mais pobres, mais massacrados. Por muita injusta que seja toda esta situação, que é, por muito que nos custe não vencer e submeter Putin e o seu regime, que custa, por muito que nos custe abdicar de valores e princípios de que deviam ser inegociáveis, acho que chegou o momento de enfrentar a dura realidade e de entre os males, optar pelo menos prejudicial e traumático. A Ucrânia, o povo ucraniano e a restante população mundial, e especialmente a europeia, já sofreram demais. E a paz, neste momento, justifica tudo. Até o admitir que falhamos. O Ocidente falhou ao evitar o conflito. Depois falhou na avaliação da capacidade de resiliência de Putin. Depois falhou no campo militar e diplomático. E agora está a falhar no encerramento definitivo da situação, adiando o inadiável. De facto, são demasiados falhanços para se poder depois esperar uma vitória ou sequer uma vantagem. Terminou o período dos sonhos e dos ideais. Chegou o momento de enfrentar a realidade e, com humildade, assumir os erros para se conseguir o absolutamente fundamental: a paz. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e deem uma vista de olhos no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e, se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.